Mas, meus queridos, nós estamos felizes nessa noite, porque nós estamos neste quarto encontro, né? Nesse nosso quarto estudo, que tem como tema Vencendo os Gigantes da Alma. Como é o tema, irmãos? Vencendo os Gigantes da Alma. Nós estamos tratando de diversas emoções, de diversas situações também, né? Que nos afligem, que se tornam gigantes. E como nós temos dito em todos esses estudos, né, esses 4 estudos, esse é o quarto, estou dizendo aqui para os irmãos e repetindo, reiterando, que nenhuma emoção ela é ruim ou má. Não, boa ou má, na verdade, né? Ruim ou má é a mesma coisa. Mas nenhuma emoção ela é boa ou má em si mesmo. Agora, o acúmulo, né, dessa emoção, ela traz diversos prejuízos para nós. E é disso que nós estamos falando. Amém, irmãos? Amém. Nós, em algum momento, vamos ficar ansiosos, né? É diferente de uma pessoa que vive ansiosa 24 horas. Todos nós temos ansiedade em algum momento da vida. Mas é diferente de uma pessoa que vive ansiosa, não é, irmãos? Nós, em algum momento, vamos nos sentir culpados, não é, irmãos? Porque a gente faz muita besteira, não é assim, irmãos? Então, em algum momento a gente vai se sentir culpado. Agora, viver com o peso da culpa aí é onde está o problema, e assim sucessivamente. E hoje, meus queridos, nós escolhemos um tema que é tremendo: a rejeição. Amém, queridos? Amém. Você já se sentiu rejeitado? Já. Acho que todos nós, né? Já nos sentimos rejeitados. Mas será que esse sentimento de rejeição acarretou alguns problemas mais sérios em você? Porque, irmãos, como eu disse anteriormente, o acúmulo do sentimento traz problemas. E há pessoas, irmãos, que se sentem rejeitados desde o ventre. Não é, meus queridos? Nós temos o exemplo, por exemplo, de um homem chamado Jefté. Quem já leu aqui Juízes capítulo 11? Jefté foi um homem que foi rejeitado desde o ventre. Não é? E isso acarretou diversos problemas na vida dele. Lá na frente, Deus deu vitória a ele, né? O transformou em um juiz em Israel, mas a Bíblia diz que ele foi expulso de casa, foi expulso da cidade, começou a andar com pessoas vadias. Olha só, irmãos, né? Começou a praticar, dar-se a entender, começou a praticar coisas que não eram permitidas pela lei. Por quê, irmãos? Pessoa rejeitada, não é? Como eu disse lá na frente, ele tem um ok de Deus e passa a ser um dos juízes de Israel. Mas olha, irmãos, como é terrível a rejeição. Mas sem mais delongas, meus queridos, abra a sua Bíblia aí. Nós vamos usar como base nessa noite Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler só 5 versículos, do versículo 1 até o versículo 5. Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 5. Amém, queridos? Os irmãos encontraram Isaías. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler, e diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, eu quero que os irmãos repitam no 3, o versículo 3. Amém? Amém. 1, 2, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Os irmãos sabem que esse capítulo de Isaías trata de quem, irmãos? De Jesus, né? E pelo texto que nós lemos, nós vemos que Jesus também foi desprezado. Não é, irmãos? Ele foi desprezado pelo seu próprio povo, especificamente foi desprezado pelos líderes religiosos da nação. Nós vemos lá em Marcos capítulo 3 que a própria família achava que ele estava louco.
foram atrás dele, ele está fora de si, está fora do juízo. Então até da família ele foi desprezado. E por fim, meu irmão, nessa questão do desprezo, nós vemos que escolheram Barrabás e prenderam Jesus. Ele foi preterido, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, né, irmãos? Então veja, Jesus quando estava aqui na terra, ele era 100% Deus, amém, irmãos? Amém. Mas também era 100% homem, e como homem, com certeza essa rejeição o feriu, né, irmãos? E você pode ver lá em Mateus capítulo 23, quando ele chega na montanha lá, né, no monte, e vê Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, né, ajuntar teus filhinhos, como a galinha ajunta seus pintinhos. Então nós vemos que aquela rejeição, né, o atingiu, o magoou. Mas veja, irmãos, como homem, ele venceu a rejeição. E tudo que Jesus fez aqui na terra serviu de exemplo para mim e para você. Talvez em algum momento da sua vida, meu irmão, minha irmã, você tenha sido rejeitado. Talvez em algum momento esse sentimento tenha lhe causado feridas da alma. Mas eu quero dizer nessa noite, assim como Jesus venceu, Ele quer que você também vença. Amém, irmãos? Mas olha, meus queridos, há pessoas que vivem presas, cativas pela rejeição e não sabem nem disso. Porque há pessoas, irmãos, que hoje têm sintomas, têm problemas em si, não sabem que foi um sentimento de rejeição lá atrás que ocasionou toda essa patologia, né? Há pessoas que não sabem, por exemplo, se relacionar direito com os outros, aí dizendo: eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu sou antissocial, eu não sei porque ninguém gosta de mim, mas é porque talvez lá no passado essa pessoa tenha sido rejeitada, e aí, meus queridos, causou, né, ele viver de uma forma que ele expulse as pessoas de perto de si. Então há pessoas, irmãos, que vivem cativos pela rejeição e não sabem nem porquê. E olha só, irmãos, a rejeição faz com que nós acreditemos em mentiras sobre nós mesmos, e tanto quanto prejudica a nossa relação com o Senhor, não é, irmãos? Porque por sermos rejeitados aqui na terra, muitas vezes a gente se sente rejeitado por Deus, não é? Eu já preguei aqui em alguns momentos que houve alguns momentos da minha vida que eu disse: Deus me esqueceu, né? Momentos passados, viu, irmão? Deus já me deu lapada, né? já passei pelo castigo de Deus, hoje já não penso mais assim, né? Há muitos anos atrás cheguei a pensar assim. Mas há pessoas, irmãos, que vivem com isso. Deus não me aceita, eu sou rejeitado de Deus, né? Deus me esqueceu, meu irmão. Deus não esquece de ninguém. A Bíblia diz, meus queridos, o profeta Isaías disse assim: uma mãe pode se esquecer do seu filho, né? Naquele tempo, se fosse possível, né? Se fosse possível esquecer, a gente sabe que hoje acontece, né? Então a mãe pode até se esquecer dos seus filhos, mas Deus nunca esquece de nós. Amém, queridos? Então não tem motivos para andarmos, sermos cativos da rejeição. Mas olha só, irmãos, a Bíblia nos diz que nada nos separa do amor de Deus. Não é o que diz lá em Romanos 8, 38 e 39, né? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Mas olha, irmãos, experiências passadas, experiências negativas podem fazer com que nós pensemos desse jeito. Olha só, irmãos, essas experiências negativas, essas rejeições nos faz crer diferente. A Bíblia diz: nada te separa do amor de Deus. Mas nós, por causa da rejeição, estamos separados de Deus. Você está entendendo, irmãos? Vocês não estão entendendo até aqui? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora, nessa noite, meus queridos, nós decidimos falar a respeito da rejeição, porque é possível rejeitarmos a rejeição. Que coisa, né, irmão? Que paradoxo terrível, né? Mas é possível nós evitarmos esse sentimento de rejeição. É possível nós vivermos fora disso, né? Dessa esfera, dessa escravidão. É possível, meus queridos, nós lidarmos com esse sentimento, reconhecendo sua presença, descobrindo sua fonte e, sobretudo, irmãos, deixando que Deus nos ajude a superar, assim como Jesus superou. Amém, irmãos? E para falar sobre Jesus novamente, eu sempre cito isso, e é tremendo, irmãos. Uma pessoa que passa por um acidente, um trauma,
ou algo assim, um assalto, uma surra, não é? Será qualquer desses eventos, uma das coisas que faz é bloquear, às vezes até involuntário, né? Bloqueia algumas coisas, não é assim, meu psicólogo? Né? A pessoa bloqueia, ou conscientemente ou inconscientemente. Mas olha só, irmãos, Jesus passou por tudo aquilo, não foi, irmãos? Terrível, né? O Deus Criador dos céus e da terra passou por tudo aquilo, se limitou a sofrer daquele jeito. Mas a primeira coisa que ele fez quando apareceu entre os seus discípulos, o que foi, irmãos? Foi mostrar as fissuras na sua mão e no seu lado. Sabe por quê, meu irmão? Ele venceu o trauma. Amém, queridos? Ele venceu o trauma. E é assim que ele quer que você também faça, que você vença o trauma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero, em primeiro lugar, meus queridos, falar sobre a natureza da rejeição. Diga assim, a natureza da rejeição. A natureza da rejeição. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, logo de início, que a rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns e mais terrível que assola o nosso meio. Amém, irmãos? Por pequenas coisas, às vezes, a gente vamos dizer assim, acalenta esse sentimento. Por pequenas coisas. Às vezes uma amizade, né? Você é preterido, um amigo começa a ficar... Tem muito isso entre os adolescentes, né? Você é aquele amigo, estou do seu lado, a mulher, né? Teu cabelo é lindo, não sei o que. No outro dia ela está com outro falando de você, cabelo feio da peste, né? E você fica ali. E às vezes, meu irmão, esse sentimento, né? Faz com que o jovem fique amargando isso anos e anos a fio, começa a desconfiar das pessoas. Pia, fala de mim pelas costas. Às vezes a pessoa nem fala, mas porque aquela jovenzinha que estava do seu lado ali e acompanhando fez isso com você, você passa a desconfiar das pessoas. Não é assim, irmãos? Então são feridas emocionais que nos acompanham durante a vida inteira. E a gente não se liga que foi por causa daquilo que aconteceu no passado, apesar de estarmos presos a esse acontecimento. Que coisa terrível, não é, irmãos? Mas eu quero dizer para os irmãos também o seguinte, que a rejeição em si é diferente do medo de ser rejeitado. Porque cada um de nós tem medo de ser rejeitado. Não é, irmãos? Por exemplo, eu estou pregando aqui, eu estou morrendo de medo de ser rejeitado pelos irmãos. O irmão pode dizer, rapaz, o pastor fala muito alto, fala muito baixo, fala muito rápido, fala muito devagar, fala demais. Isso é verdade, né? Fala demais ou fala de menos, enfim. Eu estou morrendo de medo de ser rejeitado dos irmãos, eu estou morrendo de medo de ser rejeitado por mim, e assim sucessivamente. Não é, irmão? Não é assim que acontece? Então, eu quero dizer para os irmãos que é diferente desse medo de ser rejeitado. A rejeição, meus queridos, é uma emoção dolorosa, criada quando alguém nos recusa. E essa recusa causa traumas profundos em nós. E tem resultados muito negativos. Amém, irmãos? Porque os resultados que nos traz é que podem nos fazer sentir indigno. O que é uma pessoa que se sente indigna? É uma pessoa que sempre vai ter esse sentimento em si. Não era para eu estar aqui, eu sou indigno de estar nesse lugar, sou indigno de ter a amizade da irmã Cláudia, eu sou indigno de estar nesse emprego, irmãos. Eu tenho uma pessoa, né, muito chegada a mim, que ele vive com esse sentimento constantemente. O camarada fez seminário comigo, né, estudou no seminário comigo, mostrou o seu valor, mas do nada desistiu. Né? Entrou em diversos cursos, né? Cursos seculares de universidade, desistiu. Foi tentar aprender a tocar violão, desistiu. Aí foi estudar inglês, desistiu. Porque parece que o cara encarregava isso em si. Eu não sou digno de estar aqui. Aí começou a trabalhar uma bênção, meu irmão. A empresa atrás dele, porque o cara realmente é excelente profissional. Quando ele percebeu, tá todo mundo correndo atrás dele, desistiu também. Porque parece que esse sentimento, né, de ser indigno persegue as pessoas, justamente porque em algum momento ele se sentiu rejeitado, e isso acarreta esse outro problema. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. E com isso, meus queridos, as pessoas perdem a autoestima. A autoestima, meu irmão, as pessoas confundem muito com a soberba, com a pedância, não tem nada a ver. A autoestima é você saber que você é uma pessoa única, não tem ninguém igual a você. Amém, irmãos? Que você tem os seus valores, bem como os seus defeitos. Não é? Você tem os seus predicados bons e os predicados ruins. Você está entendendo, irmão? Então a autoestima, ela causa isso. Saber que eu tenho dádivas também, não é? Eu tenho valores, não tenho só defeitos. Mas quando o homem, irmãos, amarga esse sentimento de rejeição,
ele vai pensar que ele só tem defeitos. Amém, irmãos? Então, a perca da autoestima é acarretada justamente pela rejeição. E aí, meus queridos, pode tornar-se uma síndrome. E o que é uma síndrome? A síndrome, meus queridos, é um conglomerado de sintomas, não é? Que causa justamente doença. Você está entendendo, irmãos? Então a rejeição pode causar tudo isso. E eu quero, irmãos, dizer para os irmãos, como é que nós reconhecemos uma pessoa que carrega esse sentimento de rejeição? Ou quais as características da rejeição? Meus queridos, as pessoas que vivem escravizadas, eu separei aqui, tinha uma série de coisas que eu estudei, passei horas olhando, estudando, mas eu separei, eu dividi em duas, não é? Como antigamente, né? Meu psicólogo pode até falar mais sobre isso, mas antigamente se pensava que existiam 4 temperamentos, não é? Mas depois os caras simplificaram, introvertido, extrovertido, acabou-se, né? Então nessa noite, nesse pensamento eu também fiz assim, para não ficar aquela coisa, eu ficar dizendo um a um. Eu quero dizer para os irmãos que as características de alguém, né, que vive na rejeição, eu coloquei a rejeição internalizada, ou seja, a rejeição interna e a rejeição externalizada. Os irmãos entenderam, irmãos? Então quais são as características da rejeição? Como nós podemos identificar uma pessoa que tem esse sentimento de rejeição, irmãos? A pessoa que tem um sentimento de rejeição, ela primeiro pode ter essa rejeição interna. Como assim? Interiormente ela se sente rejeitada, ainda que não exponha. Os irmãos entendem, irmãos? Sim ou não? Sim. Então ela pode ter esse sentimento interno sem rejeitar, sem externar. E eu quero citar aqui um jovem chamado Eliú. Abra sua Bíblia aí em Jó 32:6. É um versículo, não quero dizer que ele realmente se sentia rejeitado e tal, mas as suas palavras mostram alguém que tem uma autoestima baixa. Amém, queridos? Eliú. O livro de Jó, capítulo 32, versículo 6. Livro de Jó, capítulo 32, versículo 6. Amém, queridos? Amém. Diz assim: disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Olha só, irmãos. Quantos amigos tinha lá do lado de Jó? 3. Quantos amigos? 3. Depois chegou mais um. E esse mais um é Eliú, mais jovem. E quando ele chegou ali, ele tinha uma opinião para dizer, mas ele calou-se. Sabe por quê? Se achava indigno de estar no meio daqueles. O povo do Jó lá todo lascado, os outros apontando o dedo. Apesar de que eles queriam ajudar, na verdade. Mas ele achou-se indigno. Sabe por quê, meu irmão? Porque era justamente a questão da rejeição interna. Porque, irmãos, a rejeição interna gera nas pessoas um sentimento de inferioridade. Sentimento de quê, irmãos? Inferioridade. São pessoas que não acreditam em si. Sempre os outros são melhores do que ela. Você conhece pessoas assim, irmãos? Né? Talvez entre nós tenham pessoas assim, sentimento de inferioridade. Sempre não acredita em si. Tudo que ele olha, ele diz, não, aquele outro vai conseguir, eu nunca vou. Sentimento de inferioridade causado por causa da rejeição. E também, irmãos, as pessoas que têm essa rejeição interna geralmente gera timidez. Amém, queridos? Tem muita diferença, irmãos, da pessoa, por exemplo, ter medo de falar em público, né? Ter medo de se expor. E de uma pessoa ser tímida ao extremo. As pessoas que são tímidas ao extremo não conseguem nem falar direito, porque falam para dentro, com medo de que digam alguma palavra errada. Amém, irmãos? Então, alguém chegou para mim e disse assim, não, é a parte muciça. Aí eu, muciça? Muciça? Sim, a parte, não é maciça, a maciça. Se fosse anos atrás, essa pessoa não tinha nem se arriscado a dizer essa palavra, porque estava na dúvida, mas disse assim mesmo. Amém, irmãos? Porque venceu a timidez. Amém, queridos? Mas olha, por que os irmãos ficaram olhando para lá? Não sei por que os irmãos ficaram olhando para lá. Eu não sei qual o objetivo, não é isso? Então veja, irmãos, a rejeição interna causa timidez ao extremo, né? De pessoas de ter atitudes tão tímidas que são incapazes de revidar. A pessoa chega, né, afronta, e a pessoa não é uma pessoa cortês, mas é uma pessoa realmente tímida, que tem até a incapacidade de revidar coisas que ela está no direito, mas não revida porque é tímida. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Também essa rejeição interna
ela gera um isolamento. Ora, se eu tenho um sentimento de inferioridade, vivo na timidez, eu muitas vezes não quero ter contato com as outras pessoas. Prefiro me isolar. Né? Há pessoas que passam a vida inteira com 2, 3 amigos, porque não quer ter uma rede de amigos para não se expor. Isso é uma rejeição interna, amém, irmãos? Amém. E por fim, meus queridos, a baixa estima, que é justamente a questão, né, dele olhar para si e dizer: eu só tenho defeitos, eu não tenho qualidades. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas todo ser humano tem defeitos e tem qualidades, uns mais e outros menos, mas todos têm. Só que quando a pessoa rejeita a si mesmo, só vê de fato os defeitos, nunca as suas qualidades. Diga assim: misericórdia. Os irmãos entenderam como a gente reconhece uma pessoa que ela tem um sentimento de rejeição? Quando ela tem essa rejeição interna, né? Tem um sentimento de inferioridade, timidez, isolamento, baixa estima, é porque em algum momento sentiu a rejeição e passou a ter essa rejeição interna, a rejeição de si mesmo. Mas pior ainda, meus queridos, é a chamada rejeição externa, porque a pessoa foi rejeitada, ele agora passa a revidar. Olha que coisa. Um se isola, né? Entra no casulo, se esconde. O outro é justamente o contrário, vai lá e revida. Eu ouvi alguém dizer assim: minha vida é assim, a vida me bate, eu bato de volta mais forte, né? Eu assisti um filme com o Diácono Natan, ontem eu vi isso: a vida bate em mim, eu bato de volta mais forte. Rejeição, não é, irmãos? Agora eu quero que você abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 32, versículo 18. Gênesis capítulo 32, versículo 18. Glória a Deus. Nós vamos ver não só uma pessoa que tem a rejeição externa, mas vamos ver um grupo de pessoas que tem a rejeição externa. Amém? Os irmãos contaram? Diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis 32, 18, irmãos. Errado? Tem certeza? Poxa. Então, amém. Baixa energia. Eu acho. Glória a Deus. Mais pra frente. É melhor desligar. Eu gosto. Aqui tá falando de Japão. Deixa eu ver se eu, que de memória eu Mas isso vai falar só na boca, né? Por que não? Então deixa eu ser olhado. 37, 18. Botou. É porque quando eu anotei na caneta, eu anotei. A minha letra é tão bonita que eu, né, de 37 eu botei 32. Mas vamos aí, irmãos. Gênesis capítulo 32, versículo 18. 37. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos abrir aí, 37, 18. Vamos lá. De longe, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vamos lá, vem lá o tal sonhador. Vinde depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Irmãos, aqui são os irmãos de José. Os irmãos sabem que o pai de José quem foi, irmãos? Jacó. O pai de José quem foi, irmãos? Jacó. Jacó tinha quantos filhos? 13. Tinha, na verdade, 13, né? O último, Benjamim, tinha 13 filhos. Mas ele preferia quem, irmãos? José, e preteria todos os outros. E Benjamim também era mais ou menos lá, né? Então, José, meus queridos, era o filhinho do papai, amado. José foi lá, Jacó foi lá, deu vestes, né? De mangas longas e coloridas. Só tinha mangas longas, meu irmão, quem não trabalhava o braçal. Os outros tinham manga curta e ia trabalhar no campo. Então, esses homens, meus queridos, eles tinham um sentimento de rejeição. E eles tinham um ódio. Eles projetavam essa rejeição. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, havia agressividade, porque eles bateram em José.
não é? E se não fosse Rubem, teriam matado. Mas Rubem disse, não, vamos colocá-lo na cisterna e vamos vendê-lo, vamos oferir ganho. Mas na verdade queria salvar a vida dele. Meu irmão, pessoas que têm essa rejeição externa, elas são violentas, são agressivas, partem mesmo para a mão, para o braço, não é? Tem pessoas que são muito cerebrais, né? Já a agressividade dele é de outra forma, mas tem pessoas que agridem, não é assim, irmãos? Essas pessoas, elas têm dificuldade de amar, justamente porque foram rejeitadas e acham que esse sentimento de rejeição vai voltar sempre. As pessoas vão sempre rejeitá-los. Aí, rejeitá-lo, o que acontece, irmãos? Tem dificuldade de amar, não ama ninguém, é seco, apático. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então, essas pessoas também, meus queridos, têm um espírito crítico. E esse espírito crítico é terrível, né, irmãos? Sempre tem aquela pessoa que chega, está tudo muito bom, mas diz, olha, a parede está pintada de branco, mas tem aquela falha ali. Espírito crítico, né? O corte de cabelo de André, fantástico, mas está uma costeleta mais... Tá não, porque ele está perfeito, mas só dizendo aqui, uma costeleta maior do que outra. Sempre tem um espírito crítico, né? E quando alguém diz assim, vou fazer, vai dizer, vai nada, tem mesmo, né? Nunca fez, vai fazer agora. Espírito crítico, porque, meus queridos, ele está externalizando a sua rejeição. Vocês vão entender, irmãos? E essas pessoas, meus queridos, têm um espírito de superioridade. Você conhece pessoas assim, irmão? Sempre, né? Nariz empinado, né? É sempre ele que está de cima, é ele que manda, não é, irmãos? São pessoas que às vezes não têm nem autoridade para isso, mas se veem assim, não é? Apontando, dizendo, falando, porque é espírito de superioridade, né? Tem alguém que não consegue nem olhar. Meu irmão, olha só, vou só contar uma coisa aqui para os irmãos. A minha irmã, ela é formada em biblioteconomia. É até difícil falar, quem lida com livro é muito difícil, por isso que o nome é biblioteconomia. Então minha irmã é bibliotecária, a minha irmã Raquel, né, mais próxima a mim. E ela estava fazendo um trabalho lá no FPB, organizando uma biblioteca, e ela sabe do meu amor aos livros. Aí disse, Ricardo, me ajude, que eu vou lhe dar. Eu disse, não precisa nem me dar dinheiro. Não precisa nem me dar, tomei logo a mão dela, né? Mas ela disse, não precisa nem me dar dinheiro, porque só de estar lá com os livros. Mas ela disse, olha, só que tem uma pessoa do setor lá, muito pedante, arrogante. Ela disse, mas eu trato bem todo mundo, dá certo. Então beleza, vamos lá. E eu fui ajudá-la, né? Ela fez todo o trabalho, eu só fazia... colar etiquetas, enfim, colocar os livros na estante. Foi fantástico, trabalho fantástico, né? Livros é a minha paixão, mas enfim, foram me apresentar a bendita mulher. A mulher já chegou, aí olhou para mim assim e fez, quem é este? Agora não é ninguém no setor, ninguém. O chefe me tratou fantástico, o auxiliar do chefe, a secretária, todo mundo lá. Meu cunhado trabalha lá, também aquela coisa. Meu cunhado disse, vamos pro cafezinho, quer trabalhar mais no cafezinho do que lá, mas tudo bem, aí vamos pro cafezinho e tal. Mas ela achou, quem é este? Parecia a dona da universidade, né? Presidente da república. Aí disseram, não, é um menino aqui e tal. Aí quando foram me apresentar, eu estendi a mão, eu disse, Ricardo, prazer. Ela fez, deu as costas e saiu. Assim. Aí olhou para mim e fez, você é bibliotecário também? Eu digo, não, eu sou só apaixonado pelos livros. Ela fez, de novo. Saiu. Ou seja, meus queridos, sabe? Um espírito de rei, aquela coisa, né? Aí com o passar do tempo, essa pessoa acabou cedendo. Minha irmã é muito brincalhona, brincando, não sei o que, ela acabou cedendo um pouquinho mais, mas eu me lembrei agora, todo o tempo que eu tive lá, ela nunca apertou minha mão, nunca apertava a mão do chefe, chegava e tal, mas toda vez que eu apertava a mão dela, ela estava lá trabalhando para mim e falei, ótimo, né? Espírito de superioridade. Sabe por quê, meu irmão? Essa pessoa em algum momento se sentiu rejeitada, está rejeitando os outros, ela quer mostrar que é alguma coisa, ela quer compensar esse sentimento com alguma coisa. Você está entendendo, meu irmão? Mostrando que é alguma coisa que na verdade não é. Inclusive a Bíblia diz, irmãos, que a gente não pode pensar de nós mesmos além do que nós somos, né, irmãos? A gente se acha, não acha nada, né? A gente é o que é, né? Assim, irmão, mas tem pessoas que é demais. E outra, meus queridos, pessoas assim são desconfiadas ao extremo, não é, irmãos? É uma pessoa que, rapaz, a pessoa que quer sempre o quê? No Facebook, me pedindo amizade, quer alguma coisa. Não tem pessoas assim, irmão? Pia, aquela irmã lá me ajudou, né, a levar o peso aqui, é porque quer alguma coisa. Desconfiada ao extremo, justamente, meus queridos, porque tem essa rejeição externa. Os irmãos entenderam, irmãos? E olha, essas pessoas, sejam pessoas que têm essa rejeição interna ou a rejeição externa, geralmente, meus queridos, elas
adotam práticas pecaminosas, seja as drogas, a bebida, o sexo, o vício em jogos. As pessoas elas recorrem a essas práticas justamente para tentar compensar alguma coisa que falta aqui dentro. Os irmãos entenderam, irmãos? São pessoas que se dão às drogas, à bebida, ao sexo, ao jogo, às amizades demais, não é? Às amizades de menos, e aos grandes eventos, às grandes coisas, justamente porque querem compensar algo que está aqui dentro. E isso é muito prejudicial, não é, irmãos? Meu irmão, tem pessoas que, a gente sabe que a nossa geração supervaloriza o sexo, não é, irmãos? Pessoas que endeusam o sexo. Inclusive tem um livro fantástico, indico para todos, No Altar da Idolatria Sexual, de Steve Gallagher. Tremendo. Ele mostra a nossa geração, ele desnuda a nossa geração de uma maneira terrível, endeusa o sexo, né, no altar da idolatria sexual. Mas tem pessoas, meu irmão, que não endeusam não, parece que eles vivem só para o sexo, né, irmãos? Tudo gira em torno disso, meu irmão. Estão querendo compensar. Tem pessoas, meus queridos, que são tão envolvidos com as drogas, com as bebidas, que parece que a vida inteira só vira em torno disso, né? Se tornam viciados, mas vai além do vício, sei lá, parece que não consegue viver sem isso. É porque estão querendo compensar esse sentimento de perda. Amém, queridos? Amém. Mas olha, meus amados, essas pessoas, elas perdem de entender o plano de Deus na vida delas, porque elas não conseguem entender o amor de Deus. Você está entendendo, irmãos? Não conseguem entender como é que Deus ama sem precisar você fazer nada. Você já encontrou pessoas assim? De dizer, pessoas já disseram para mim, não pode ser tão fácil assim não, meu irmão. Não é desse jeito não, preciso fazer alguma coisa. Eles não conseguem entender o amor de Deus que excede todo o entendimento. E essas pessoas, por causa disso, perdem, meus queridos, o plano de Deus na sua vida. Vocês não estão entendendo, irmãos? Amém. Ou seja, ficam alheios àquilo que Deus pode fazer por elas e por meio delas, né? Pode fazer por ela e por meio dela. Ou seja, quando Deus resgata alguém, Ele nunca apenas resgata, Ele resgata e prepara para que a pessoa seja um missionário, porque todos nós estamos em missão, não é assim, irmãos? Mas uma pessoa que sofre de rejeição, ela tanto perde esse amor, né? Não consegue encontrar esse amor, apesar de estar disponível em todo lugar, disponível para ela, e bem como, meus queridos, ela não se põe em missão a outra pessoa, ou seja, em favor de outra pessoa, porque já que ela não entende esse amor, como é que ela vai dar amor? A gente só dá o que tem, não é verdade, meus queridos? Verdade. Que coisa terrível. Mas quais são as razões que nos levam a ser rejeitados? O que é que nos leva a ser rejeitados, meus queridos? A causa dessa emoção negativa, né, dolorosa, negativa não, dolorosa, é uma opinião que nós formamos sobre nós mesmos, que geralmente é provocado por experiências negativas com outras pessoas, não é, irmãos? Eu vou dizer de novo que eu falei muito rápido. É uma emoção dolorosa que é gerada por um pensamento de mim mesmo. Ah, Rivaldo me rejeitou, não é? Mas entenda, eu pensei de mim mesmo, mas é algo que eu penso de Rivaldo, ou seja, que veio de uma experiência que eu tive com ele, com outra pessoa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o que é que causa isso? Geralmente, os chamados defeitos físicos. Irmão, não é brincadeira não, meus queridos. Como as crianças e os adolescentes são cruéis, não é, meu irmão? Porque eu vou dizer uma coisa, eu fui alvo de muito bullying. Ah, meu Jesus. Até mais ou menos os 10 anos de idade, não, 10 anos de idade, alvo de muito bullying. As crianças são muito cruéis, né? Irmãos, eu não vou nem dizer os apelidos aqui que eu tinha, para depois o irmão não ficar, né, disseminando por aí, e o meu trauma volta. Mas é cada um terrível. Eu não sei como é que os caras, eu acho que eles ficam em casa dizendo, peraí, eu vou chamar ele de, eu achei. Aí vai lá, porque, e é muito engenhoso, né? Eu digo, rapaz, como é que ela achou esse apelido? Às vezes até eu mesmo ria, mas eu ria porque é engraçado mesmo, né? Meu irmão, eu estava contando para minha esposa que eu sempre fui assim, gostei muito de ficar com pessoas que eram desprezadas, jogadas de lado. Não sei porque eu tenho esse negócio, né? A pessoa é meio jogada de lado, eu gosto de estar lá com a pessoa. Aí tinha um outro gordinho, e pior, irmãos, que esse outro gordinho, parece que ele não tinha noção mesmo não, porque eu tentava me vestir como os outros. Mas olha só, ele chegou ali no colégio Luiz Ramalho com uma calça, aquelas calças de lycra, vocês não sabem, de malha, que dá na escola, com duas listas aqui, e ele tinha uma parte traseira assim avantajada. Aí, meu irmão, olha isso, lua cheia, olha, todo tipo de apelido. Aí, quando era hora do intervalo, ele ficava na classe, né? Ficava lá e outra, irmãos, ele tinha o cabelo dele era muito bom, como o Diego, mas muito bom mesmo.
bem lisinho, parecia um índio. Só que ele cortava como uma cuia, aí meu irmão usava óculos. Era um negócio, irmão, misericórdia. Aí eu fiquei dizendo assim pra ele, como na época eu já estava me interessando pelo rock and roll, dizendo, rapaz, deixa crescer. Ah, meu irmão, fui dizer, aí ficou, sabe o Chitão de Choró, deixou crescer só atrás. Meu irmão, misericórdia. Eu digo, homem, e eu me esqueci o nome desse jovem, rapaz, misericórdia. Aí a gente saía para um intervalo, ele ficava dentro da classe, que ninguém queria estar perto dele. Aí eu tive pena, e comecei assim, eu ia para o intervalo, mas voltava lá, e aí brincava com ele, aula vaga, a gente ia lá, jogava bola e tal. Quer dizer, eu não jogava bola, ficava vendo os outros jogar, né? Porque ninguém nunca me botava no time, mas eu ficava por ali, jogava bolinha de gude, enfim. Mas eu voltava e ficava com ele. Aí um dia, meus queridos, os, por assim dizer, valentões da sala entraram. Aí estava a cena, eu e ele sentados numa janela, meu irmão. Você já imaginou o tipo de brincadeira que foi? E pior que pra gente sair foi difícil, porque estava eu e ele engasgados na janela. Aí, meu irmão, foi terrível. Os irmãos veem, que coisa, né, irmãos? Aí eu digo, não vou dar mais com esse cara não, porque tá ficando feio pra mim. Aí foi daí que eu decidi praticar arte marcial, comecei a emagrecer, comecei a impor um certo medo dos outros. Porque disseram, acaba deste tamanho do outro, né? Da arte marcial, não mexer com ele mais não. Aí os bullying acabaram, né, cessando. Mas, irmão, é terrível, né? Quando você não se aceita. Eu não me aceitava, irmão. Eu tinha uma raiva, eu sou gordo, mas não dava para comer porque era gordo, né? Aí quando eu estava feliz, não dava para comer, eu estava feliz, aí pronto, meu irmão, misericórdia. Então, isso causa um sentimento de rejeição. Eu estou te falando aqui, irmãos, mas é conhecimento de causa. Eu sei que ia ser rejeitado, não é? Você está no time de futebol, o cara escolhe tal, e eu ficando, né? Eu vou jogar, escolhe tal, e você vai ficando, é o último. Aí o cara diz, vem, só tem que comer, meu irmão, misericórdia. Tem qual é o pior, e bota logo qual é a posição que o cara fica. Olha só, meu irmão. Aí diz assim, fica aí que tu vai tapar o gol. Não tem nem que o cara vai segurar a bola, né? Vai tapar o gol, meu irmão, misericórdia. Disso eu estou falando das coisas mínimas, que tem coisas piores. E as meninas, irmão? Eu fiz uma aposta com outro cara, esse eu me lembro o nome dele. Hoje em dia ele é até cobrador da Transnacional, o nome dele é Heitor. Era um moreno bem altão assim. Ah, mas ele era muito galão, tá? Mas ele fez uma aposta comigo. Não foi uma aposta, mas tinha um desafio. Disse, cara, tem coragem de falar e namorar todas as meninas da sala, todas. Eu digo, tenho coragem. Aí ele disse, eu não me lembro o que era que eu ia fazer se eu não pedisse, mas eu disse, eu tenho uma coisa, naquela época as pessoas não usavam cabelo baixinho, era um pouco alto, né? E como ele era uma pessoa, né, da cor negra, então o cabelo dele era meio. Aí eu disse, vai passar um pente fino no cabelo se eu conseguir. Aí tudo bem, só que eu falei namoro as meninas todinhas da sala, todas, feias, bonitas, né? Já comprometidas, ou não, todas elas. Sabe quem respondeu sim, irmãos? Ninguém. E não era nem um talvez, teve uma, irmão, que ainda fez, eu digo, ela vai bater em mim, quer ver? Eu estava na porta da sala, ela olhou para mim assim com a cara, me lembro o nome dele, Darlene, ela olhou para mim, eu digo, vai bater, quer ver? Não! Aí deu, enfim, irmão, o camarada acabou passando o pente no cabelo, porque mas, irmãos, eu fiquei olhando, puxa vida, ninguém, eu sou um trapo. Você está entendendo, irmãos? Eu não me aceitava, para a glória e honra do Senhor, irmãos. Na minha adolescência, né, já para os 13, 14 anos, eu comecei a me aceitar e me envolvi com uma galera que também não estava nem aí para a vida e fui vivendo, como disse a missionária hoje de manhã, deixa a vida me levar, né? Fui vivendo desse jeito. Mas quando eu recebi Jesus, tanto eu me aceitei, quanto Jesus me aceitou. Hoje eu estou curado, diga glória a Deus. Encontrei uma esposa linda, maravilhosa, que me aceitou, que foi terrível. Tem 2 filhos que me aceitam, às vezes sim, às vezes não, mas tem que aceitar a força, né, que eu sou o pai deles, é tremendo. Mas veja, meus queridos, o que é que causa, né? Os defeitos físicos. A morte de um ente querido também causa essa rejeição, não é, irmãos? A gente fica pensando, por que Deus fez isso? Não é assim, irmãos? Relacionamentos, irmão, que coisa terrível. Um relacionamento, quando se acaba, a gente se sente o lixo, né? O mosquito que fica em cima das fezes do cavalo do bandido, né? Só Jesus, né? Porque o relacionamento acabou. Divórcio nem se fala, né, irmãos? Eu hoje estava comentando com a Rafaela, namorada do Juninho, que eu me lembro como se fosse hoje, nos anos 90, eu namorava com minha esposa, e ela estava com roupa muito linda, um conjunto jeans assim, uma jaqueta assim, jeans que um zíper aqui, uma saia linda, bem aqui na frente. A gente discutiu, éramos noivos, aliás. E ela disse, o noivado está acabado. Aí, problema. Ela disse, eu vou embora, eu digo, vá. E ela disse, o noivado está acabado. Eu digo, tá certo. Pô, a mulher deu as costas e saiu, aí eu entrei, vai embora, aí eu entrei. Mas quando eu entrei, ninguém tá piola, ela foi mesmo. Acabou-se. Aí fiquei ali relutando, ela vai voltar, não, foi embora.
Aí eu peguei a bicicleta e saí doido aqui atrás dela. Mas, meu irmão, quem disse que eu encontrei mais? Fui no ponto onde ela tinha que pegar o ônibus. Ela ficou por detrás de uma barraca amarela que e tinha uma irmã da Assembleia de Missão ali, uma jovem também, o nome dela, ela até missionária hoje, da Batista, do pastor Gilvan, Batista missionária. O nome dela era Loide. Eu me lembro que eu cheguei para ela e disse, Loide, você viu? Ela viu, mas abençoada, acho que achou, né? Que a gente ia brigar, não vi não. E ele estava na barraca de trás, e eu rodei a barraca e ela rodando. Eu não vejo, rapaz. Passei a semana toda com o noivado acabado, mas olha, irmão, me senti, sincero, diante de Deus. Estou falando aqui para os irmãos terem noção, me senti um trapo, me senti um lixo. Eu me lembro que eu peguei uma fita cassete, bem novinho, né? De um cantor chamado Josué Rodrigues. Coloquei no deck, aí canta aquela música bem evangélica, lógico que só escuto música evangélica, mas bem brega. Olha o mar, imenso é o maior, aqui me deixa. O homem não consegue dominar o divino. Até hoje eu escutava daquele sentimento de, né? Mas graças a Deus no final de semana ela ligou para mim, a gente se ajeitou, estamos casados para glória a Deus. Mas esses relacionamentos também trazem esse sentimento de rejeição. Vocês não estão entendendo, irmãos? Divórcio nem se fala, né? Tem pessoas que tiram a vida, não é verdade, irmãos? Porque se sentem assim. E pior de tudo, meus queridos, as experiências na infância. Meu irmão, eu queria ter tempo para falar como é prejudicial um pai que rejeita um filho. Amém, irmãos? É terrível, terrível, coisas danosas acontecem. Tem crianças, meus queridos, que se tornam bandidos porque foram rejeitados na infância. Não tinha motivo para ser, foi porque o pai e a mãe disseram uma palavra, não é? Não é assim, irmãos? Muitas vezes, por um pai não dizer eu te amo, não é? A pessoa fica com esse sentimento a vida inteira, é terrível. Amém, irmãos? Mas vamos agora, meus queridos, para a parte mais importante e mais interessante. Já estou acabando a quarta e última parte desse estudo. Como podemos superar o sentimento de rejeição? Repita aí, como podemos superar o sentimento de rejeição? Irmãos, esse sentimento negativo, ele deve ser tratado. A pessoa não pode permanecer com esse sentimento de rejeição dentro de si. Amém, irmãos? Deve ser tratado, meus queridos, pela palavra de Deus. Amém? E eu elenquei aqui 3 elementos básicos e tremendos que a Bíblia, o Evangelho, Jesus Cristo nos providencia, nos provê para que nós possamos nos livrar desse sentimento de rejeição. Amém? Através, meus queridos, da Bíblia, nós temos o sentimento de pertencer. Sentimento de quê, irmãos? De pertencer. Não se lembra que a rejeição é porque alguém nos rejeitou, como se a gente não pertencesse ao grupo, meu irmão. Principalmente falando, porque a minha fase da adolescência foi meio conturbada, né? Mas principalmente na adolescência, quando você se vê fora do grupo, eita, a galera não me quer mais, que coisa terrível, né, irmãos? Não é assim, meus queridos? Então, esse sentimento de rejeição é que causa todos esses males, mas o Evangelho providencia para nós um sentimento de pertencer, porque, meus queridos, o Evangelho providencia para nós uma família. Diga assim, uma família. Porque a igreja, seus irmãos em Cristo são uma família. Hoje de manhã nós tivemos naquele seminário maravilhoso, né, sobre depressão, por incrível que pareça, né, tem um tema muito parecido, mas tinha irmãos ali de diversas denominações, pentecostais, né, e não pentecostais, calvinistas e arminianos. Olha só, irmãos, flamenguistas, não tinha, né, mas tem calvinistas, arminianos, pentecostais, cessacionistas, uma bênção, irmãos, estavam todos ali, naquele café maravilhoso. A gente só lembra do café desse seminário, né? Naquele café maravilhoso, né, irmãos? Naquela comunhão, porque o Evangelho providencia uma família para você. Abra sua Bíblia aí, Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. E olha só o que é que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, se somos filhos de Deus, quer dizer que nós somos uma família. Nós pertencemos, você pertence a um grupo. Diga glória a Deus, meu irmão. Não é qualquer grupo, é um grupo espiritual. Irmão, pare para pensar. Você teria condições de conhecer as pessoas que você conhece hoje aqui na igreja? De jeito nenhum, porque eu transito numa área que talvez você não transite. Você está entendendo, irmãos? Como é que as nossas vidas iam se encontrar? Idosos, né? Muito idosos.
os irmãos, graças a Deus nós temos muitos jovens na igreja, talvez você olhasse e dissesse, um velhinho, talvez era o único contato que você teria com esses idosos, não é assim, irmãos? Mas no Evangelho ele é teu irmão, você vive com ele, ele conversa com você com ele, você aprende com ele, não é assim, meu irmão? Você aprende com aquele idoso. Fala nisso, eu escrevi um livro sobre os idosos, viu, meu irmão? Segundo a Bíblia, né? Ancião de uma nova história, quem quiser depois me procure. Então vejam, meus queridos, a Bíblia providencia, o Evangelho providencia para você uma família, não tem nada melhor. E essa verdade, quando ela está firmada em nós, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma igreja que te ama. Amém, irmãos? Com os seus defeitos e com as suas qualidades. Amém, irmãos? Porque quando você tem defeitos, as pessoas te aceitam, te perdoam e tentam resolver o negócio. Assim como você com eles, levar as cargas uns dos outros. Não é assim, meu irmão? E nós vivemos aqui aprendendo das qualidades suas e minhas. Porque há coisas que eu sei fazer que você não sabe. E há coisas que você sabe fazer que eu não sei. Então a gente se completa. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus, irmãos. Então quando nós temos essa verdade firmada nos nossos corações, nós nos sentimos seguros, não importa o que aconteça. Amém, irmãos? Amém. Nós nunca nos sentimos rejeitados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa, meus queridos, eu falei de 3 elementos. A segunda coisa que o Evangelho, Jesus Cristo, a Bíblia nos providencia é um sentimento de dignidade. Diga assim, sentimento de dignidade. Sentimento de dignidade. A rejeição, meu irmão, é porque alguém olhou para você e disse, não vale a pena. Você foi rejeitado, não é? Você foi preterido. Então é como se você não valesse a pena. O Evangelho, né, a Bíblia, a igreja é justamente diferente. Você vale muito. Abra sua Bíblia em Romanos 8:32. É um versículo que a gente cita muito. Eu tentei basear sempre aqui em Romanos, para que tem muitos versículos, né? Mas eu tentei basear em Romanos para a gente ficar na mesma periferia, por assim dizer. Amém, irmãos? Amém. E olha só o que aqui diz a Bíblia. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, por amor de nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Diga glória a Deus, meu irmão. Você é tão importante que Deus deu o melhor. Aleluia. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele veio por você. Então, meu irmão, quando você coloca isso na cabeça, você não vai se sentir rejeitado, porque o Criador de tudo, ele veio em teu favor só para você. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, não tem nada no mundo que pague isso. Nós não devemos viver com esse sentimento de rejeição, porque o melhor decidiu. Todos abandonaram ele, mas eu não. Eu estou lá com ele, eu vou sacrificar minha vida por ele. Que coisa tremenda, né, irmãos? E por fim, meus queridos, o Evangelho, a Bíblia, a igreja, Jesus Cristo, nos providencia uma sensação de competência. Uma sensação de quê, irmãos? De competência. Você já ouviu uma frase, né, de alguns crentes mais antigos que diziam assim, eu só sirvo para ser crente. Quem já viu isso aqui? Pouca gente, né? Mas eu só presto para ser crente. Eu vi muito, né, os crentes mais antigos chegavam para mim e diziam, meu irmão, eu só presto para ser crente. Eu dizia, esse está perdido, né? Só presto para ser crente, mas a verdade é essa. Porque, meu irmão, o Evangelho nos dá um sentimento de competência. Nós servimos para alguma coisa. Eu olhando para o passado, meus queridos, quando eu não era cristão, eu servia para quê? Eu não servia a minha família. Eu não produzia na sociedade. Eu vivia com a turma, meu irmão, que eu pudesse quebrar, destruir, né? Matar, roubar e destruir. Que pudesse, porque o capeta que estava em nós. Então eu não produzia, não servia para nada. Mas quando eu vim para o Evangelho, eu sirvo meu Senhor. Eu tenho algo, eu tenho uma missão. Você está entendendo, meu irmão? Eu não sou qualquer um, eu sou filho do rei. É um sentimento, uma sensação de competência. Abra a sua Bíblia aí no versículo muito famoso, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, quando alguém recebe a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habita nele, não está em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, selados com o Espírito Santo. E um dos trabalhos do Espírito Santo é te dar poder para trabalhar para ele, para realizar a sua obra. Atos capítulo 1, versículo 8, e vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Ou seja, meu irmão, quando o Espírito Santo toma a tua vida, é com um propósito para que você seja útil para o rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo é muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nós podemos passar por tudo, porque eu tenho uma missão. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele diz assim, eu passei fome, eu tive fome, eu tive muita comida, eu tive nenhum dinheiro, eu tive muito dinheiro, eu tive muita roupa, eu tive pouca roupa. Posso tudo naquele que me fortalece. Passava tudo, né?
Por quê? Justamente porque tem um sentimento de competência, de trabalho realizado. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Você tem uma missão. E a partir do momento, meu irmão, que você recebe a Cristo, você está em missão, você é útil para o Rei. Aleluia. Então não tem Glória a porquê Deus. eu e você nos sentimos rejeitados. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, não há motivos para um cristão, verdadeiramente cristão, ser escravo da rejeição, dessas experiências negativas. Meu irmão, porque nós temos que entender que o Filho de Deus nos aceitou. A gente costuma dizer, nós evangélicos, dizer assim, aceite a Cristo. Meu irmão, não é nós que aceitamos a Cristo, não, é Ele que nos Glória aceita. a Deus. Amém, irmãos? E eu tenho que entender que Deus me aceitou. Ele olhou lá na eternidade e disse, aquele gordinho lá sentado na janela, lá com o outro, não consegue nem sair. É Ele que é meu. Amém, Glória a irmãos? Deus. Ele me aceitou. Então não tem porquê, meus queridos, eu de fato viver com esse sentimento de rejeição, porque o Rei, o dono de tudo, me aceitou. Diga glória a Deus, irmãos. Então nós devemos pedir perdão a Deus, né? Porque nós deixamos as nossas emoções nos parar, pensar que Ele não nos ama. Meu irmão, peça perdão a Deus, como eu fiz no passado. Eu cheguei a dizer até para minha esposa, Deus me esqueceu. E ela mesmo disse, olha, Deus vai mostrar a você que não. E no outro dia eu pude compreender que Deus era comigo. Deus, né, trouxe alguém, meu sogro, na minha casa e disse, ei, não pense que eu te esqueci, porque eu sou contigo, Glória a eu Deus. te amo. Glória Que a coisa Deus. tremenda, meu irmão. Então veja só, meus queridos, temos que pedir perdão, né, por deixar nossas emoções nos pararem, né, deixar que essas emoções dolorosas nos impeçam de fazer a sua obra. E depois, irmãos, nós pedimos perdão sobre isso. Próximo passo é nós perdoarmos aqueles que nos rejeitaram. Eita, que coisa terrível, né? Perdoar aqueles que nos rejeitaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A cura é uma via de mão dupla. Se eu me sinto perdoado, eu tenho que perdoar. Amém, irmãos? Amém. Eu não posso ter esse sentimento no meu coração. Eu estou perdoado pelo Senhor, mas aquele que me rejeitou nunca mais. Meu irmão, perdoe, porque é de mão dupla. O Senhor diz assim, perdoai aqueles que nos ofendem. Não é assim, irmãos? Eu devo perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Irmãos, depois disso, aí fica uma escolha para nós. Que escolha é essa? Eu aceitar o que a Bíblia diz, o que nós aprendemos aqui nessa noite, ou a gente deixar que a rejeição nos domine. Eu prefiro, irmãos, ficar com o que a Bíblia diz, porque Deus me aceitou. Pode Glória a todo mundo Deus. me rejeitar, pode muita gente, porque muita gente de fato me rejeita, né? Eu sou indigesto para muita gente, mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque o Rei me aceitou, amém? O dono de tudo olhou na eternidade e disse, esse é meu. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que nós possamos viver essa verdade. Grave no Natan, com o término do culto. Just for hate.